Seja bem-vindo à Teologia Prática de hoje. Hoje eu vou falar sobre adesão. Se você entrou nesse vídeo, provavelmente você está tendo problemas na hora de restaurar, na hora de fazer as suas restaurações. Provavelmente elas estão caindo, ou as suas facetas estão caindo, ou as suas restaurações estão lascando. Por quê? Provavelmente você tem problemas na adesão. Então hoje eu vou te ensinar uma série de fatores que vão lhe ajudar na adesão, uma série de materiais utilizados. Vou te falar sobre adesivos padrão ouro, tá? Como eles vão influenciar na vida dos seus tratamentos, quais os benefícios, como utilizar eles. Vai ser um vídeo super completo e super legal para você que está tendo problemas nas suas restaurações. Provavelmente você vai ter um protocolo definitivo e, assim como eu não tenho problemas de cair restaurações no meu consultório, eu não tenho problemas de adesão. E essa vai se tornar a sua realidade clínica. Beleza? Então, bora pro vídeo? Vou falar sobre a adesão. Um dos fatores principais que vão influenciar na sua adesão é uma qualidade de um bom adesivo e do bom ácido, tá? Então, primeira coisa, um bom ácido é sempre bem importante você utilizar, vai lhe ajudar muito na sua adesão. Mas hoje eu quero falar sobre eles, sobre os adesivos, né, tá? Mas primeiro, antes da utilização do adesivo, pode ser que você não esteja limpando muito bem a cavidade na hora da aplicação desse adesivo. Então, é muito importante você limpar muito bem a cavidade, asperizar ela e utilizar o jateamento, que eu já vou falar sobre ele. Eu vou falar um belo exemplo. Você está fazendo uma restauração classe 1 e você remove toda a cárie. Você acha que nas bordas, aonde tem a cárie, você acha que não tem placa? Você acha que o paciente ele tem uma boa higiene naquela área? E aí você só vai remover a cárie e aí vai restaurar? Provavelmente você vai estender a sua restauração se você está utilizando a técnica do pincel. E aquela área você tem que ter uma boa higiene, uma boa limpeza da cavidade para você ter uma melhor adesão. Então, consequentemente, naquela área você tem que limpar melhor, tá? Então, naquela área você pode utilizar pontas FF para asperização e limpeza daquela área ou utilizar o jateamento, tá? Então, esse eu vou mostrar para vocês é um jato, um microjato de óxido de alumínio, tá? Vou tirar aqui da caixa aqui. Então ele vem com o pó de óxido de alumínio e aqui você vai conectar no seu baixa rotação, tá? E aqui você pode ter uma presilha para ele segurar constante, mas eu gosto aqui que tem a presilha, ó, nem uso ela, né, tá? Mas você vai apertar e ele vai jogar esse microjato no dente. Para que serviria esse microjato? Primeiro, ele vai criar micro retenções no dente. Então, consequentemente, vai melhorar a sua adesão. Segundo, ele vai provocar uma melhor limpeza na cavidade. Quanto que deve ser limpa essa cavidade? Você deve ver ela e se você trabalha com lupa, você tem que ver uma uniformidade dela, né, tá? Então, consequentemente, você teve uma boa limpeza com o jato. Então, como que você vai utilizar ele? Após a remoção da cárie, da restauração, assim por diante, ou se você for fazer uma faceta, você vai aplicar ele próximo ao dente, em torno de uns 10 milímetros aqui, 10 centímetros, né? Tá a 20 centímetros longe da cavidade e vai aplicar em torno de uns 20 segundos no dente, né? Tá? Um dos segredos que você pode utilizar, que ele faz um pouco de bagunça, né, tá? É você utilizar um lenço umedecido. Você vai furar ele, você vai colocar em cima do dente e você vai aplicar o lenço umedecido. O pozinho do óxido de alumínio vai grudar no lenço umedecido e vai ajudar um pouco a não fazer muita bagunça, tá? E ele vai ajudar na capacidade de molhamento do seu adesivo. Então, consequentemente, você vai ter uma melhor adesão. Aí você está à frente de outras pessoas e você já vai estar prevenindo
as futuras falhas adesivas das suas restaurações. Beleza? Um outro cuidado que você pode estar utilizando após o condicionamento ácido é você estar aplicando clorexidine a 2% na cavidade. Então você vai estar umidificando aquela cavidade e você vai estar limpando melhor aquela cavidade. Então você vai aplicar, você vai deixar agir um pouquinho a clorexidine e aí depois você vai evaporar ela e aí depois você pode começar a aplicação dos adesivos, tá? E aí, agora eu vou falar um pouquinho dos adesivos padrão ouro, tá? Qual que é a diferença de um adesivo convencional, do adesivo normal, para um adesivo padrão ouro? Provavelmente ele é um adesivo que foi testado várias vezes e ele serve de comparativo para os novos adesivos. Consequentemente, ele tem mais estabilidade adesiva maior do que os outros adesivos. Então, em meio bucal, que é um meio complexo, né, contaminado, ele vai durar muito a sua adesão. E existe uma forma de aplicar ele, tá? E eu vou falar os 3 adesivos primeiro que você vai utilizar para adesão. Mas primeiro se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, que eu fiz esse vídeo super completo para você melhorar e não ter mais problemas, né, tá? Então, primeiro eu vou falar dos adesivos padrão ouro para esmalte, tá? Um dos adesivos utilizados é esse aqui, ó, o Scott Bond da 3M, tá? Ele não é o adesivo universal da 3M, não é nem aquele vermelhinho da 3M, ó, esse aqui é a embalagem dele. Ele possui 2 frascos, né, tá? Eu acabei deixando lá. Esse aqui é do adesivo e tem do primer. Então, os adesivos padrão ouro geralmente são adesivos de 3 passos. Então você vai aplicar o ácido, depois você vai aplicar o primer, depois você vai aplicar o adesivo, que eu já vou falar como que você vai fazer a aplicação dessas etapas, tá? Esse aqui é um dos adesivos padrão ouro para esmalte, tá? Um dos adesivos que eu mais utilizo, que eu acho o melhor custo-benefício da atualidade, e ele provavelmente é um dos melhores adesivos do mundo, né, tá? Com certeza, né? É o OptiBond FL. Então ele vem com o primer também e o bond, né? O adesivo, né? Tá? Como que eu faço a aplicação desse adesivo? Geralmente você vai fazer o condicionamento ácido total. Você vai aplicar primeiro o ácido em esmalte, depois em dentina. E uma das minhas recomendações é em dentinas muito profundas, você não deixar muito tempo o adesivo agir, para você não ter um desconforto, uma sensibilidade pós-operatória naquele paciente. Mas esses adesivos, ele já tem como benefício na composição dele não ter ácido. Consequentemente, ele não vai criar uma reação pulpar no tratamento, na aplicação dele. Então, esse já é um grande benefício dele. Outro benefício dele, por ele não ter acidez na composição dele, ele vai ter a estabilidade de adesão mais longa do que outros adesivos, né, tá? E o grande fator do OptiBond ser um dos melhores adesivos do mercado é que ele possui carga na composição. Consequentemente, você vai ter uma estabilidade e uma adesão melhor, uma força de adesão melhor, né, tá? Tanto que, como que eu vou aplicar ele? Primeiro, geralmente você vai fazer o condicionamento ácido total da cavidade, e aí você vai deixar a sua dentina úmida. Como que eu posso fazer isso? Eu posso umidificar um algodão, ou na hora de secar, deixar um algodão úmido na cavidade, e aí eu vou primeiro aplicar esse aqui, ó, que é o primer, né, tá? O primer, ele é bem fluido, tá? Ele é bem fluido, então você vai aplicar, você vai esfregar na cavidade, mas você vai ver que ele vai escoar muito facilmente. Existe uma grande diferença de comportamento, eu acho que ele até flui até demais, tanto que a gente abre ele, você já suja a luva sempre. Esse que é um dos problemas desse adesivo, né? Até esses dias eu fui utilizar ele, acabei apertando, me confundi com
com o adesivo, apertei, espirrei ele para tudo que é lado. Eu acho que eu devo ter gasto aí uns R$ 50 de adesivo só naquela espirrada, mas foi bem interessante. Então, você vai aplicar ele aplicar ele vai escoar. É muito importante você começar a pensar que os produtos, os adesivos, eles têm que ter o tempo de ação, né? Geralmente você vai utilizar qualquer produto, ele tem o seu tempo de ação. E muito dentista não pensa nisso, ele quer aplicar o adesivo, ele quer tirar o solvente rapidinho, ele quer polimerizar. E provavelmente uma dessas falhas é o tempo de espera de ação do produto. Então eu recomendo você aplicar ele, esperar de 20 a 30 segundos, aí você pode remover o excesso dele ou com cânula de endo, ou com um sugador, ou eu gosto só de remover o solvente dele, remover um pouquinho o excesso dele, né? Para daí a gente ter a aplicação desse aqui, que é o adesivo, né? Tá? Então o adesivo, ele é bem mais grosso, ele é muito espesso. Tanto que quando você for utilizar ele, primeira vez que eu utilizei, em diferença de um adesivo convencional, um adesivo universal, você vai ver que ele é bem mais espesso. Então na cavidade, você vai sentir que ele parece até uma resina fluida, né, tá? Então da mesma forma você vai deixar agir de 20 a 30 segundos e depois você vai deixar uma fina camada, né, dissolvendo totalmente ele para ir após a polimerização. Eu recomendo você sempre aplicar 40 segundos de polimerização, porque às vezes você está utilizando um foto de baixa qualidade, ou você está utilizando um foto onde é de bateria, às vezes a bateria está baixa, né, tá? Então isso pode influenciar, e para você ter uma melhor adesão, você polimerize por 40 segundos, ok? Então esse é provavelmente o melhor adesivo do mundo. Ah, doutor, mas eu achava que o adesivo universal era o melhor adesivo do mundo. Não, ele não é o melhor adesivo do mundo, tá? Existe um outro adesivo que é o Clearfill Bond da Curaray, que ele é o padrão ouro para dentina. Qual que é a principal diferença dele? Eu só vou realizar um condicionamento seletivo do esmalte, para aí depois eu realizar a aplicação da mesma forma que eu orientei aqui, só deixando a dentina seca, né? A dentina levemente, pode ser deixada levemente úmida, né, tá? Mas daí você vai aplicar esse autoadesivo. Na verdade, acho que geralmente é porque eu não uso muito ele, né, tá? Eu trabalho muito com dentes anteriores, então a minha realidade clínica é utilizar um adesivo para esmalte. Então eu recomendo utilizar ele, né, tá? E aí, não é fazendo uma comparação, mas te mostrando que existe uma evolução dos adesivos no momento, e existem adesivos agora com silano na composição. Um dos adesivos que eu conheci recentemente e eu achei extraordinário, até estava estudando um pouco sobre ele, seria esse adesivo aqui da Beautiful Bond da Shofu, tá? Beautiful Bond Extreme, né, tá? Ele é um adesivo novo, tá? A principal diferença dele é que ele possui silano na composição. E ele foi feito de uma forma super interessante, porque o principal problema de um adesivo é que se ele tem ácido na composição, o silano vai ser neutralizado, né? Então, ele tem um solvente que é a base de cetona, e quando você dissolve a cetona, o silano ele é liberado, a partícula de silano ela é liberada e ela fica de forma estável. Então, ele é um adesivo interessante para quem utiliza muitas peças indiretas em resina, para você fazer reparos em resina, né? Ela é um adesivo a ser estudado, né, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês. Provavelmente, se você começar a mudar o adesivo, você vai ter uma melhor adesão. É sempre bom, acho que a maioria das pessoas acabam comparando
em termos de custo, em termos de valores, de um adesivo universal para esse adesivo. Primeiro que eu vou te falar que a qualidade é infinitamente diferente ao OptiBond, né? Segundo, você vai ter o prazer de utilizar ele porque você está sabendo que é um adesivo com estabilidade, que você não vai ter problemas recorrentes no seu consultório, tá? Segundo, você vai ter uma adaptação da técnica muito simples e é muito efetiva, né? Eu acho que você não perde tempo na hora de utilização dele. Ah, doutor, mas eu tenho que esperar 30 segundos. Olha, sempre eu otimizo o tempo no meu consultório e eu vejo que eu não perco tempo com ele. 30 segundos, beleza. Eu vou arrumar minha espátula aqui. Qual espátula eu vou usar no próximo passo? Qual resina eu vou utilizar no próximo passo? Às vezes eu já deixo a resina pronta na espátula, né? Eu separo minhas resinas. Olha, você não vai perder tempo na utilização dele. Rendimento. Olha, a primeira vez que eu comprei ele, eu achei incrível o quanto que ele rendeu. Porque o maior medo do profissional é, mas eu vou ter que usar, eu vou ter que comprar 2 frascos. Então, o custo dele é maior. Na verdade, o volume dele é de 8 ml, tá? Então, ele tem um rendimento muito, muito grande, tá? Só como eu falei, cuidado com o primer. Esse aqui, ele é safado, tá? Por quê? Porque ele tem um escoamento muito grande. Eu acho que o único defeito desse adesivo seria que ele acaba sujando na hora de você remover do frasco. Toda vez você vai ter um pinguinho, você vai ter um escoamento, você vai sujar a luva. É incrível, tá? Mas na questão de rendimento, se você tem alguma dúvida, eu vou te falar com certeza. Provavelmente quando eu comprei ele, não sei se vou estar mentindo, né, para você, mas no mínimo 4 meses eu utilizei um frasco, para você ter uma ideia de quanto que ele rende, tá? Se eu não me engano, muito mais, tá? De 6 meses só com 2 frascos, tá? Para você ter uma ideia do quanto ele tem esse rendimento, tá? Sempre você vai separar um microbrush para cada um, tá? Então você vai aplicar primeiro com um microbrush, essa é uma dúvida frequente, o primer, e separar um outro microbrush com o adesivo, né, com o bond, né, tá? Então eu gosto de comprar microbrushes de cores diferentes para você não ter a mistura. Beleza? Aí você não vai ter mais restaurações caindo no seu consultório e você vai mudar a sua realidade clínica. E eu gosto de dizer para o meu paciente que eu utilizo adesivos padrão ouro. Então eu tenho uma nova realidade no meu consultório e aí o meu paciente ele já vai dar valor, você está agregando valor ao tratamento que você vai estar realizando no seu consultório e o paciente vai começar a ver isso e vai falar para as outras pessoas e aí esse é um marketing valioso e ajuda nas suas vendas, beleza? Então, dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.